Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão desta vigília pascal e domingo de Páscoa, né? Último dia do Tríduo Pascal e o domingo de Páscoa como este primeiro dia do tempo novo da ressurreição do Senhor. A beleza da liturgia desta noite, de Sábado Santo, é a beleza de vermos narrada toda a história da criação e da salvação relida a partir da ressurreição de Cristo. Desde a criação do mundo, passando pela aliança com Abraão, ainda a experiência de Moisés e da libertação do povo do Egito, toda a tradição dos profetas, tudo isso que em Cristo ganha um novo significado, porque estas imagens tão bonitas se tornam uma figura, ou seja, um sinal daquilo que Cristo realizaria com a sua ressurreição. Por isso, toda a vigília pascal começa com esta liturgia da palavra que narra toda a história da salvação, com tantas leituras e salmos. Mas, ao mesmo tempo, esta liturgia que nos coloca diante da própria cena daquilo que é o início da nossa fé na ressurreição. Ou seja, meus irmãos, Cristo, que tendo sido morto, sepultado, esperado o terceiro dia, agora algo novo começa a acontecer com este homem, Deus, mas na visão daqueles ainda um homem bom, que havia sido destruído pela injustiça das pessoas. E o que acontece aqui, depois do sábado da manhã do primeiro dia, assim narra o Evangelho do domingo, de São Mateus, capítulo 28, de 1 a 10, se vai até lá as mulheres, Maria Madalena, outra Maria, e de repente se ouve um grande tremor de terra, o anjo do Senhor que aparece e diz a elas: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui na sepultura e na morte, mas ressuscitou, como havia dito. Irmãos, a narração de São Mateus que nós ouvimos no Sábado Santo nos aponta para uma realidade belíssima, belíssima. Cristo não habita aonde a morte está, mas ao contrário, entra na morte para transformá-la em vida. Como alguém que entra dentro de um espaço ruim para implodir este espaço, desde dentro, como uma dinamite colocada no interior de um prédio, explode e o prédio implode, para que crie-se uma nova realidade. Cristo implode a morte para que ele, ao ressurgir da morte, possa comunicar uma novidade. Ele é vencedor sobre a morte. Ele não é só vivo, mas ele é vencedor sobre a morte. Ele não escapa da morte, ele destrói a morte. Por isso, a narração de São Mateus, traz algo de maravilhoso. O próprio Senhor Jesus ressuscitado vai ao encontro das mulheres e diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Depois o Senhor continua: não tenhais medo. Alegria, mas uma alegria que vence o medo. Mas não só uma alegria que vence o medo, mas uma alegria que envia, Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galileia, porque lá eles me verão. Ou seja, anunciem que agora eu estou vivo, que a morte não é a última palavra, de que é possível uma vida nova. Por isso, meus irmãos, esta liturgia nos liga frontalmente com a própria liturgia do domingo da ressurreição, em que no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, se anuncia Pedro agora como testemunha da ressurreição, dizendo ao mundo que Jesus está vivo. Paulo aos Colossenses dizendo: nós estamos ressuscitados. A vitória de Cristo agora também é nossa pelo santo batismo. Então busquemos
às coisas do alto, né? Ainda há a possibilidade da carta aos Coríntios, de se dizer: vivamos sem o fermento da maldade, porque agora Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele é a nossa segurança. Mas, por fim, ouviremos neste evangelho, nesse domingo, o evangelho de São João, a ida de Maria Madalena ao túmulo, e ela e os discípulos que depois encontram o túmulo vazio e creem. Ou seja, nós entramos na alegria da ressurreição, irmãos caríssimos, justamente pela fé, crendo, proclamando, professando a ressurreição do Senhor. Quantas vezes nós nos perguntamos, mas como é que eu adentro na alegria da Páscoa? Primeiro, e sempre isso, acolhendo a graça da ressurreição. E melhor, a graça da ressurreição é a pessoa do ressuscitado. Então, crendo nele, professando a fé nele e dizendo: Cristo, tu és ressuscitado, né? Cristo é vivo. Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Como numa profissão de fé que me coloca diante da certeza e da experiência do ressuscitado. Irmãos caríssimos, que esta Páscoa, né, marcada pela vigília pascal, pelo dia da ressurreição, nos dê um choque da ressurreição, para que agora a nossa vida possa ser portadora da ressurreição de Cristo. Da ressurreição que não é só um cadáver que volta da morte, mas é alguém que morreu e que destrói a morte como um nascimento, né? Como se a morte fosse um útero, em que num certo ponto, né, a criança tem que nascer, a vida tem que vir à tona, porque o útero já não é mais capaz de conter a vida que cresce. Cristo ressuscitado é esta força, esta potência que se dilata dia após dia em mim, em você, na igreja, em favor de toda a humanidade. Deus te abençoe. Santa e feliz Páscoa de 2026.